notícia agora que diz respeito à nossa saúde e ao nosso cuidado. Veja só, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta global após o aumento de casos de uma gripe chamada gripe K. O aumento de casos no hemisfério norte, principalmente na Europa e na Ásia. Aqui no Brasil já foi identificado um único caso da infecção no Pará, de um paciente que viajou para fora do país. A gripe K é o que exatamente? Se você tiver alguma agonia de vacina, desculpe, mas essa é a missão. A gente tem que tomar vacina nessa vida e está ali aparecendo a imagem. A gripe K, gente, é causada pelo vírus influenza A do tipo H3N2, que sofreu uma variação genética. Dá uma preocupaçãozinha na gente, é verdade, quando a gente vê esse tipo de notícia. Então, nós estamos aqui com a infectologista Rosana Hittmann, do Grupo Santa Joana e do Instituto Emílio Ribas, para que a gente possa compreender no que temos que nos preocupar neste momento. Doutora, primeiro, desculpe o caos. Faz tempo que a gente tá para começar a entrevista aqui, mas breaking news aparecendo em grande quantidade. Bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Esta gripe é uma realidade para o Brasil? Pode ser? Ou a gente não deve se preocupar porque foi um caso apenas? Bom, primeiro, bom dia. Bom dia, doutora. Entendo perfeitamente os break news e é assim mesmo, obrigado. Né? E, assim, a gripe K, essa é uma variação do H3N2 que a gente conhece faz tempo, Elisa. Então, não é algo novo. Isso é importante a gente falar. Quer dizer, não é um vírus novo. O vírus influenza, o vírus da gripe, ele nasceu para ir mudando. Todo ano ele muda. Então, mudar é normal? É normal. Esperado. É esperado. Eu diria para você que da virologia, o vírus que mais muda é o influenza. Então, está dentro do esperado. O que aconteceu e chamou a atenção da OMS, por isso que eles fizeram esse alerta. Tá. O que chamou a atenção é que o número de casos começou antes do tempo, primeira coisa importante, no hemisfério norte, e 2, a intensidade do vírus foi maior no hemisfério norte esse ano, porque essa gripe K, esse H3N2, ele mudou e com isso escapa a nossa resposta imunológica. Então, é assim, em vez de você me apresentar a pessoa original, você está me apresentando o primo dela, que é parecido com o vírus, mas não é exatamente igual. Então, o nosso sistema imunológico não reconhece tão bem. Por isso que você pode ter o maior número de casos, como foi visto no hemisfério norte. E respondendo a sua pergunta, se eu acho que isso vai chegar no Brasil, certamente, Elisa. A resposta que eu tenho que dar é que certamente. Com a globalização, com as festas, com os voos, já tem um caso no Brasil, tem casos na América do Norte, tem casos no México. Então, vai se espalhar por aqui. O que nós temos que fazer? Óbvio, não é pânico, nada disso. Mas a gente precisa, esse alerta é para a gente se preparar para a chegada do vírus. E aí, como é que a gente se prepara? Por exemplo, a identificação do vírus, ela é feita somente pelos médicos ou por exame? Ou tem algum sintoma que a gente, se estiver com o vírus, consegue saber? O sintoma que você vai ter vai ser igual às outras gripes que provavelmente você já teve. Ou seja, começa com a febre alta, dor no corpo, dor de garganta, os sintomas clássicos da gripe. O problema é que muitas vezes, um dia antes de você ter os sintomas, você já está eventualmente transmitindo, o que pode complicar um pouco sem saber. Mas você começou com sintomas, independente de ser gripe K, gripe A, o importante é não contamine as outras pessoas. Então, não saia para vir trabalhar, por exemplo. 2, se possível, procure o médico, porque em termos do tratamento não muda nada. As drogas continuam, isso foi visto no hemisfério norte, e essa é a boa notícia. A droga, que é o Zeltamivir, continua sendo eficaz. Então, se eu precisar tratar, ok. Isso é droga que a gente toma ou vacina? Toma. O nome comercial é o Tamiflu, a droga é o Zeltamivir, só para ficar claro aqui qual é. Que é o remédio de sempre, que é o antiviral que a gente já conhece. Então, ele continua funcionando. Outra coisa que a gente tem que fazer, do ponto de vista de quadro clínico, não dá para diferenciar se é a gripe K ou se é outro vírus influenza. Então, o ideal seria, sim, fazer testes e o mais importante é fazer a vigilância para saber se entrou, por exemplo, nós estamos em São Paulo, entrou aqui em São Paulo esse vírus? Sim. Se eu atender alguém que teve contato com alguém que teve a gripe, é óbvio que eu vou achar que é a gripe K e nós vamos manejar da mesma forma. E o mais importante que a gente tem que se preparar, Elisa, é, sem dúvida, fazer a nossa lição de casa, que é a vacinação em 2026. Que aí é a vacina que nós já temos, que quando surgiu o calendário, todo mundo tem de tomar. Isso.
O H3N2, que é o da gripe K, ele pega mais os idosos, tá? Diferente do famoso da gripe suína, o H1N1, que pegava mais jovem, asmáticos, obesos, esse é mais específico para idosos e no Canadá agora, recentemente, eles estão descrevendo também crianças. Então, qual é o recado? A população prioritária para vacinação no nosso país, a vacina é gratuita, está disponível para 60 a mais, para as crianças. Assim que começar a temporada da vacinação, que não é agora, então não é você sair agora e ir no posto, não é agora. Tá, não adianta chegar no posto hoje dizendo me vacina. Porque a vacina vai chegar do hemisfério norte, do hemisfério sul atualizada. Então, espera, a hora que começar a vacinação, nós temos que ir atrás disso. Se o vírus se antecipar aqui no nosso meio e começar a ter a circulação, ainda mais agora, com as festas, os feriados de final de ano, se proteja. Se você é alguém mais vulnerável, vai fazer um voo, use máscara. Ou seja, tenta ventilar o ambiente. A gente sabe que aqui onde a gente mora faz inverno, verão, tudo no mesmo dia. Horroroso. É muito difícil a gente conseguir estabelecer exatamente em termos de sazonalidade. Doutora, uma dúvida. Aqui, por exemplo, na CNN, mesmo após o fim da pandemia, a gente continua tendo em vários cantinhos as máscaras. Porque para a gente ter essa cultura, você está doente, usa máscara e tal. Se eu estou com um sintoma de resfriado, qualquer coisa, e já puser a máscara, eu evito de infectar quem eu amo, principalmente idosos. É isso, quem está infectado usando a máscara e dentro de casa, outra pessoa também, o idoso, por exemplo, que está do lado de um jovem que está doente, o idoso também usa a máscara, isso ajuda? A primeira barreira é quem está doente usar a máscara. Porque a transmissão, para transmitir para você, eu tenho que estar falando aqui, ou espirrando, ou tossindo, e eu transmito gotículas respiratórias, que podem ser pequenas, grandes, mas nessas gotículas está cheio de vírus. Então, se eu colocar uma barreira, que é uma máscara, essas minhas gotículas já não saem, já não vão ficar no ambiente. Então, é a primeira coisa importante. E quem está do outro lado, que é o mais vulnerável, também usa a máscara para sua proteção. Rosana Hitman, médica infectologista, nos ajudando a compreender a gripe K e a maneira como a gente se protege. Doutora, muito obrigada. Imagina, muito sempre obrigada. À disposição.